Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Respondei-me pela vossa compaixão, neste tempo favorável, Senhor Deus. Passamos um instante de silêncio, pedindo a Deus que a palavra que nós acabamos de meditar caia no nosso coração e fale ao nosso coração a respeito da vontade de Deus para a nossa vida. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meu querido irmão, minha querida irmã, sem dúvida alguma, ser traído por nossos inimigos é algo esperado de todos nós. Entendemos que inimigos são aqueles que não são capazes de nos amar, ou são aqueles que nos perseguem gratuitamente, ou nos perseguem porque fizemos algo de mal contra eles, porque têm algo contra nós. Enfim, são nossos adversários. Que um inimigo viesse insultar-nos, diz a Escritura, isso já é esperado, porque não há da parte do inimigo amor, sinceridade, transparência. Mas o desafio se coloca quando é um amigo, alguém íntimo, alguém familiar, alguém que comigo coloca a mão no prato. Estamos agora olhando para esta cena do momento em que Judas é confrontado por Jesus e fica evidente a sua traição. Mas quem era Judas Iscariotes? Judas Iscariotes tinha sido chamado, tanto quanto os outros 11, para fazer parte desta família espiritual de Jesus. Era alguém íntimo da casa desta família espiritual. Era alguém que fazia parte desta pequena comunidade de eleitos para ouvir a palavra, para seguir de perto o caminho do Mestre. Jesus tinha por Judas, evidentemente, um carinho, como tinha por cada um dos discípulos que ele chamou porque quis chamar.
Tristemente, ao longo dos 3 anos de convivência com Jesus, o caráter dúbio, duvidoso, corrompido de Judas vai se evidenciando porque ele era o guardião da bolsa de moedas desta família, desta casa, e não era coerente com a sua missão. Então, vai ficando evidente dia a dia que ele está mais preocupado com o dinheiro das moedas do que com Jesus e com a missão de Jesus, menos ainda então com seus irmãos que faziam parte desta pequena comunidade. Judas evidentemente não tinha entendido quem era Jesus e qual é que era a missão de Jesus. A primeira pergunta que brota da leitura desta passagem do Evangelho: quanto vale a vida de Jesus? Judas troca Jesus por uma porção de moedas. Evidentemente, depois que percebe o que havia feito, tenta desfazer, mas nem isso ele consegue. Ele não tem como desfazer, ter entregue Jesus à morte. Vale a pena que cada um de nós responda dentro do coração: quanto vale a vida de Jesus para nós? Estamos tendo de colocar isso numa balança nesse tempo em que eu, padre, estou privado da convivência comunitária do meu povo na paróquia e você, fiel, está privada da participação da Eucaristia em nossas igrejas, que é a casa onde nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, como fez Jesus com os seus discípulos momentos antes da paixão. E nós sabemos que Jesus desejava ardentemente este momento de fraternidade, este momento de acolhimento daqueles que ele escolheu por amor para formar esta família espiritual, a origem, o fundamento e o início da igreja. Jesus desejou este momento. Nós também desejamos poder retomar a nossa vida espiritual em nossas comunidades. Nos faz muito falta, nos faz muita falta esta oportunidade de vivermos o calor humano da fé. Sim, a fé é um dom de Deus. A fé se manifesta dentro da alma que crê. A fé está no coração, mas como é bom poder manifestar a fé através de gestos, o abraço, o acolhimento, o aperto de mão, tão afetivos e tão importantes para nós, para a nossa cultura ocidental, ainda mais aqui no Brasil, nossa cultura latina, brasileira. Como faz falta para nós tudo isso. A gente sente necessidade de expressar o que está dentro de nós. Se Deus quiser, esse tempo de precisão vai passar, esse tempo de emergência vai passar. Mas vale a pena que nós pensemos hoje, diante desta palavra, diante do quanto valeu a vida de Jesus para Judas, quanto vale a vida de Jesus para mim, para nós que cremos, para nós que temos fé. Um segundo ponto que vale a pena nós prestarmos atenção do evangelho que nós acabamos de ouvir é o lugar onde Jesus toma esta ceia última com os seus discípulos. É um lugar especial? É um lugar especial porque Jesus está ali e os seus discípulos estão ali. Mas não passa de uma casa. O cenáculo aconteceu numa casa. A ceia do Senhor, a última ceia, aconteceu na casa de um tal alguém cujo nome nem aparece no Evangelho, porque não importa. Na verdade, onde Jesus está, onde seus discípulos estão reunidos com Ele e em seu nome, acontece a Eucaristia. E esta graça
preenche o nosso coração de uma alegria muito grande, porque você está aí na sua casa, no seu trabalho, eu estou aqui, estamos distantes fisicamente, mas onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. A Eucaristia acontece onde Jesus está e onde a igreja se reúne. A última ceia aconteceu numa casa. O cristianismo nasce celebrando a Eucaristia, a fração do pão, nos lares dos cristãos. Por isso não precisamos ter medo. Pelo contrário, deve ser para nós esta palavra, às portas do Tríduo Pascal, um sinal de esperança. Nós não estamos sozinhos. Reunidos em nome de Cristo, Ele se faz presente no meio de nós. Aonde a igreja se reúne, acontece o dom da Eucaristia, o dom eclesial da Eucaristia. Por isso pedimos ao Senhor que, nesse Tríduo Pascal, nesta celebração pascal, a sua casa seja uma casa eucarística. Seja o lugar onde, pela presença espiritual de Jesus, pela reunião daqueles que têm fé neste lugar, mesmo que seja só você, porque você não tem fé sozinho, sozinha, contigo crê a igreja inteira, espalhada pelos 4 cantos do mundo. Então você não está sozinho, sozinha, rezando, mesmo que esteja na sua casa, sozinho, sem mais ninguém. A igreja reza com você, que a sua casa seja uma casa eucarística. Que Jesus se faça presente aí. Que a benção dele acompanhe aqueles por quem você reza, você ora, e que você possa ver os milagres de Deus na sua vida. E que outros também, vendo estes milagres, possam dizer, como o centurião romano aos pés da cruz, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Amém.